Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Caleidoscópio. Eu sou o pastor Tito Pereira. No episódio passado procurei trazer à vossa reflexão a intelectual honestidade que se espera na avaliação de todos os meandros relativos à invasão na Ucrânia. Mas está difícil. Considero que existem dois tipos de pessoas que decidem ignorar ou ficar indignadas com essa necessária avaliação. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que estão mentalmente dominadas pela propaganda ocidental. E o segundo tipo de pessoas são aquelas que, por motivos pessoais, sejam eles advindos de onde advirem, já decidiram que a Rússia e o Putin são uma espécie de império do mal e ele o anticristo. Ignorar a história e todos os elementos presentes neste conflito, quer de um lado, quer do outro, produzirá uma corrupção da verdade. E isto nada tem a ver com legitimar qualquer ação militar que provoque mortes, sofrimento, dor e fome. Deduzir tal coisa das minhas palavras é desonestidade intelectual. Mas a bem da verdade, estes exercícios mentais corrompidos resultam igualmente numa incompreensão da realidade sobre as tão famigeradas sanções económicas que muitos países impuseram sobre a Rússia e os russos. E é disto que eu quero falar hoje. Em primeiro lugar, é importante dizer-vos que a maioria dos países no mundo não sancionaram nem o governo russo, nem a Rússia, nem os cidadãos russos. Foi até agora Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Austrália e Japão. Eu continuo convicto que nenhuma sanção aplicada à Rússia apanhou Vladimir Putin desprevenido. Continuo convicto que ele esperava todas elas. No entanto, aquilo que tenho constatado, mais uma vez, é uma retórica fraudulenta das sanções. Aquilo que me parece, meus caros amigos, é que o cidadão comum e nós é que estamos a ser sancionados. Mas antes de explorar um pouco esta ideia que eu tenho, não posso deixar de referir mais uma vez que considero inaceitável o que a comunidade internacional está a fazer aos russos. Admitamos a possibilidade bem real de que Putin é um ditador, o governo dele um bando de malucos, e que o que ele está a fazer é motivado única e exclusivamente por intentos maliciosos e maléficos. Mesmo dentro desse cenário, por que motivo os cidadãos russos têm de ser castigados pelas ações dos seus líderes? Se vocês disserem que têm porque são responsáveis por os terem lá colocado, vocês são mais hipócritas do que eu imaginava. Pois em mais nenhum caso, país ou circunstância, aplicaram esse mesmo peso e medida. Aliás, e já sei que os mais obstinados vão ficar em polvorosa, se assim fosse, então os ucranianos também são responsáveis por terem um governo que tomou a liderança da nação por meios muito pouco transparentes e por terem um presidente que se revelou altamente provocador nas suas relações internacionais. Desculpa, mas esse raciocínio, quanto a mim, não tem razoabilidade. Se há necessidade de sanções, que sejam os perpetores dos males os sancionados, não pessoas que não têm culpa nenhuma do que está a acontecer. Considero uma injustiça que russos sejam insultados nas ruas, despedidos dos seus empregos, vejam as suas contas bancárias congeladas e os seus bens arrestados só pelo facto de serem cidadãos russos. É inaceitável e garanto que todas estas práticas persecutórias para com cidadãos, até os comuns, que deixaram de ter clientes nos seus negócios e viram até montras dos seus estabelecimentos comerciais partidos e pintados, não vão esquecer jamais a forma indigna e injusta como têm sido tratados. O mundo ocidental é governado, na sua maioria, por políticos de esquerda e que, por serem de esquerda, não fazem a mínima ideia do que andam a fazer. E sim, eu continuo convicto que há uma agenda escondida por trás deste conflito, uma agenda que vai bem além das intenções imperialistas de Vladimir Putin. Sendo que nessa agenda há o intento de deixar toda a população ocidental à mercê de um colapso financeiro, ao mesmo tempo que não permite que nenhum político se insurja contra a agenda LGBT, o aborto e a pedofilia. Pronto, mas isso é um assunto para outro caleidoscópio. Sanções. Desculpem que vos diga, mas se alguém está a ser sancionado, são os russos e neste momento todos nós. Quando ouço o nosso Presidente da República dizer que a vida vai ficar difícil para nós, ele com certeza não se está a incluir nesse prognóstico. A vida está difícil não para os políticos. Para eles está sempre boa. Difícil está e ficará mais difícil ainda para o português comum, que não consegue aquecer a casa no inverno por conta dos preços exorbitantes da energia, que não sabe como fazer para pagar uma renda de casa que vai de 600 até 1000 euros e que agora não sabe como vai fazer para abastecer o carro, para ir para o trabalho ou levar os filhos para a escola. Para nós é que está a ficar insuportável, não é para eles. Eu não percebo nada de economia. Só sei um princípio básico que os nossos pais nos ensinaram. Não gastar mais do que ganhamos. Princípio esse que os socialistas desconhecem.
Mas o que me espanta é a facilidade com que os portugueses comem as justificações dos aumentos dos preços em nome da guerra. O barril do petróleo já esteve em anos transados nos valores que está hoje, mas o combustível não estava nos valores que está hoje. Aliás, é estranho para mim ouvir o Putin dizer, e vocês podem pesquisar, ele disse isso, que por ele as exportações para os compradores das matérias-primas russas continuariam no seu percurso normal. São os países ocidentais que estão a dificultar a nossa vida, não é o Putin. Mas as pessoas estão tão mergulhadas na sua opinião demonizada daquele homem que não conseguem mais ver o mal que os outros líderes estão a provocar. Eu sugerir que existe uma intenção velada de provocar o colapso financeiro mundial soa para alguns de vós como sendo eu a dizer que Putin é a flor que se cheira. É impressionante o nível de falta de bom senso na avaliação de muitos quanto ao que realmente se passa e àquilo que eu estou a dizer. Ora, se muitos cidadãos não conseguem entender os males que a NATO nas suas políticas tem provocado, achando que é uma aliança total e absolutamente benigna e jamais movida por intenções degeneradas, não se espantem que haja muitos mais a acreditar que estas sanções são igualmente benignas e nada movidas por intenções degeneradas. Eu acho kafkiano alguns repostarem estas minhas sugestões, afirmando que estou a desconsiderar o sofrimento do povo ucraniano. É kafkiano tal dedução. É lamentável e muito triste ver aquele povo a passar pelo que está a passar. É evidente que é. Mas deduzir das minhas opiniões sobre geopolítica que eu estou a desconsiderar o povo ucraniano revela, a meu entender, a gravidade do estado do pensamento de muita gente, que não está mais capaz de dialogar com o mínimo de discernimento e sensatez. Para alguns é tudo preto ou branco, quando muitas vezes, sobretudo no assunto de esquerda, me acusam de ser para mim tudo preto ou branco. Tenho escutado vários economistas afirmarem que, na verdade, estas sanções têm beneficiado Putin. Vários. Inclusive, eu ouvi ainda hoje uma economista afirmar que as sanções sobre as fontes de energia estão, na realidade, a financiar as incursões militares da Rússia na Ucrânia. Agora, mais uma vez, vocês podem reagir com indignação por se recusarem a aceitar uma narrativa que desconcerta a narrativa que vos enfiaram pela goela abaixo. Mas essa vossa indignação não reverte a vosso favor. Demonstra apenas que vocês estão incapazes de considerar as causas escondidas de todas estas movimentações. A questão que vos coloco é esta. Por que motivo nós é que estamos a sofrer os danos colaterais destas sanções? Se vocês disserem que é o preço que se paga pela liberdade e pela luta contra a tirania, direi que vocês realmente têm o que merecem. Debaixo de tirania estamos todos nós de forma explícita há 2 anos. A luta pela liberdade e contra a tirania não é de modo nenhum aquela que vos está a ser vendida. Mas eu tenho de fazer um caleidoscópio inteiro a explicar-vos que o Biden é um ditador. É preciso ser muito inteligente para perceber que o Trudeau é um ditador, Macron e muitos outros. Digam-me. Falem-me de sanções em prol da liberdade. Eu espero estar enganado, mas temo que nos próximos 2 anos todo o esquema totalitário que tem sido perpetrado nos bastidores das cúpulas que dirigem este mundo irá estar de tal maneira implementado que será tarde demais para todos aqueles que se recusaram a abrir os olhos quanto ao que realmente está a ser feito. Nós, o povo, é que pagamos o preço e sofremos as consequências das políticas de gente que não sofre minimamente pelas decisões absurdas que tomam. E nós, o povo, continuamos a colocar nos governos pessoas que mentem, aldrabam, enganam, que são incompetentes, agiotas e irresponsáveis. Porque nós, o povo, deixamos de lutar por valores e princípios que deveriam ser inegociáveis. Sanções sobre a Rússia? Não, as sanções têm sido a nós, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Provérbios 18:2 diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. E já agora, para os mais obstinados, fica este mimo.